todos, meu nome é Cláudia de Matos Giovannino Busnardo, sou graduanda de Biomedicina da Unirio e aluna bolsista C Unirio do Laboratório de Imunofarmacologia Fiocruz Unirio, cujo meu orientador é o professor Cassiano Albuquerque, e venho apresentar o trabalho intitulado Avaliação dos efeitos do ômega 3 não encapsulada em modelo experimental de malária cerebral. A malária é uma doença causada por um parasita do gênero Plasmodium e transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Além de ser uma doença muito predominante na África subsaariana, também apresenta casos em outros países, como no Brasil, onde a maioria se concentra na região amazônica. No ano de 2020, foram registrados aproximadamente 241 milhões de casos e 627 mil mortes pela doença. A malária cerebral é a manifestação mais severa da malária, podendo levar ao óbito e acometimento de funções neurocognitivas, sobretudo causada pelo plasmódio. O desenvolvimento da malária cerebral está relacionado a uma teoria de inflamação, que explica que esta manifestação surge a partir da intensa resposta imune, caracterizada pela liberação de citocinas, moléculas oxidativas e ativação imprópria das células. A micróglia é uma célula imune neural, ativada em casos de neuroinflamação provocada pela malária cerebral. E nesses casos, a quebra da barreira hematoencefálica pode ocasionar a migração de substâncias, eritrócitos infectados, da periferia para o cérebro, de modo a atingir as micróglias. Já a hemozoína está relacionada ao agravante no quadro da malária cerebral e resulta da degradação das hemácias pelo parasita, que, quando expostas, induzem um estresse oxidativo de grande intensidade, que está relacionado à inflamação pela secreção de citocinas inflamatórias. O DHA, ácido doxahexanoico, é uma substância da família do ômega 3. Estudos prévios já demonstraram a capacidade do DHA e dos seus produtos oxidativos de modular respostas oxidantes inflamatórias nas células microgliais. Já as células BV2 são células murinas imortalizadas, sendo células da micróglia, e um importante modelo para a investigação de respostas oxidativas inflamatórias. O uso de fármacos não encapsulados surge como uma forma promissora de atuação em doenças como a malária cerebral, vista sua facilidade de cruzar a barreira hematoencefálica, devido ao seu tamanho, permitindo a passagem e a penetração em vasos sanguíneos e interação com demais células, de forma a aumentar a possibilidade de eficácia do tratamento e a biodisponibilidade. Esse estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da suplementação do DHA não encapsulado em células microgliais BV2 estimuladas com hemozoína. Em relação à metodologia, a produção das nanocápsulas de DHA ocorreu pela deposição de polímeros pré-formados revestidos com quitosano. Suas suspensões se deram pela preparação de duas fases, uma orgânica e outra etânica, no qual a orgânica se constituiu pelo polímero caprolactano, monoesterato de sorbitano, óleo de C brasiliense, triglicerídeos de cadeia média em banho-maria a 37 graus Celsius. No caso da fase etânica, se deu por fosfatidilcolina em etanol. Houve a combinação de ambas as fases sobre agitação em um banho-maria a 37 graus. Usou-se também um evaporador rotativo para evaporar o solvente orgânico, concentrando a suspensão e de modo a ajustar o volume final. Desenvolveram-se nanocápsulas sem fármacos e com fármacos, e a distribuição do tamanho da partícula foi avaliada por meio da difração a laser, usando o Master Sizer 2000, enquanto o diâmetro médio, índice de polidispersão e potencial zeta foram medidos com o equipamento Zeta Sizer Nano ZS. As células usadas como modelo foram células microgliais de linhagem murina BV2. Essas foram mantidas em meio RPMI, com 10% de SFB e 1% de penicilina e streptomicina, sendo a passagem feita a cada 2-3 dias. As células foram plaqueadas em placas de 24 pulsos para realizar as iniciais de densidade de 50 mil por pulso. Após atingir 24 horas, o meio das células foi trocado por outro que não continha SFB por 3 horas, e depois os tratamentos foram adicionados aos postos por 1 hora, seguida da adição de hemozoína. Esse estímulo permaneceu na placa por 24 horas, e depois disso, as células foram lisadas e o conteúdo coletado para análise. O DHA foi diluído em meio RPMI, contendo 2% de FPS, para ser usado como tratamento, sendo as concentrações de 10 micrômetros e 1 micrômetro para DHA não encapsulado e 100 micrômetros e 10 micrômetros para DHA livre. Um grupo controle foi tratado apenas com o meio usado para o cultivo de células. No caso, o tratamento referente ao estímulo inflamatório foi realizado com LPS 200 microgramas por ml como controle do estímulo e tratamento com hemozoína também 200 microgramas por ml. Também houve realização do tratamento com nanocápsulas sem o DHA. O ELISA foi realizado com o uso de anticorpos monoclonais específicos, sendo os kits compostos por IL-6, IL-1-beta e TNF-alfa, e os resultados foram analisados por meio do programa SoftMax Pro. Na análise da viabilidade das células BV2, usou-se o teste de LDH, lactato desidrogenase, e o teste estatístico usado para análise dos dados obtidos foi o teste de análise múltiplas, One-Way ANOVA. Em primeiro lugar, foi avaliado se o DHA e o DHA não encapsulado seriam tóxicos para as células e meios de cultura. Para isso, se usou de diferentes concentrações e do ensaio de lactato desidrogenase para conferir a viabilidade das células. O LDH é uma importante enzima da via metabólica anaeróbica
catalisa a conversão reversível do piruvato em lactato com redução de NADH para NAD+, e tem como objetivo retirar o sobrenadante das células e medir a atividade da enzima liberada. Foi observado que o grupo nanobranco e DHA nano 10 micrômetros apresentaram alta taxa de mortalidade, sendo assim possível indicar que há interferência causada pelos compostos usados no desenvolvimento das nanocápsulas, como por exemplo o polímero usado. Em seguida, foi analisada a viabilidade das células na presença de estímulos inflamatórios, como a hemozoína ou LPS. Se observou alteração na viabilidade celular nos grupos estimulados com hemozoína e tratados com nanoformulação, sem um composto ativo e com maior concentração de DHA. Por outro lado, o grupo DHA 100 micrômetros apresentou viabilidade celular similar aos controles. Já o grupo estimulado apenas com hemozoína também apresentou viabilidade alterada. Dessa forma, não se pode concluir se, perante o estímulo, os grupos nanobranco e DHA nano estariam exercendo influência. Com o intuito de realizar a avaliação se o tratamento com DHA, livre e encapsulado, e se este poderia ter interferência na ativação das células BV2, foi realizada uma análise de produção de citocinas inflamatórias, frente ao tratamento com diferentes formulações de DHA. Foi possível notar que o tratamento com o DHA livre, seja em concentrações em 100 micrômetros quanto em 10 micrômetros, não tiveram influência na produção das citocinas TNF-alfa e L6. Assim, se observou uma tendência no aumento da produção das citocinas devido ao tratamento com nanocápsulas que não possuíam DHA em relação ao controle. Isso se repetiu no grupo tratado com DHA nanoencapsulado. Dessa forma, o polímero usado no desenvolvimento das nanocápsulas pode ter efeito na ativação das células e assim iniciar uma resposta inflamatória. Em comparação aos resultados encontrados em outro estudo, foi possível observar que o DHA em concentrações superiores a 150 micrômetros teve influência na indução dos efeitos citotóxicos, mas na concentração de 100 micrômetros, o DHA diminuiu as concentrações de óxido nítrico e marcadores inflamatórios. Também foram realizados experimentos usando hemozoína como estímulo inflamatório nas células BV2. Nesses ensaios, se avaliou os efeitos do tratamento com DHA na produção de citocinas inflamatórias pelas células. Se observou como o tratamento com hemozoína ou LPS não possui efeito na produção de citocinas L1-beta em relação ao controle. O pré-tratamento com as formas livres de DHA também não teve efeito nos níveis de L1-beta, mas o DHA nanoencapsulado de 10 micrômetros apresentou aumento nos níveis de citocina. Em relação ao TNF-alfa e L6, a hemozoína não teve efeito, mas o LPS aumentou na produção de citocinas. O tratamento com formulação tanto de DHA livre como encapsulado teve efeito na redução dos níveis de L6, mas não de TNF-alfa. Em comparação a outro estudo que usou um modelo semelhante com células BV2, este apresentou resultados diferentes, uma vez que foi observado um aumento na produção das 3 citocinas, o que não ocorreu nesse estudo em questão. Dessa forma, concluiu-se que, por meio do estudo, os dados encontrados possuem certa diferença daqueles já encontrados na literatura. No caso das nanocápsulas que não possuem um composto ativo, obteve-se um efeito na ativação das células BV2, indicando que os materiais usados na sua confecção têm capacidade de causar interferência na resposta celular. In vitro, a hemozoína induziu a citocina pró-inflamatória L1-beta. Concluímos, então, que mais experimentos serão necessários para confirmar os efeitos do DHA, de modo a corroborar efeitos anti-inflamatórios descritos. E aqui estão as referências utilizadas neste estudo.